sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você quanto este povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloquem-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles os ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Bacana demais esse texto, porque enquanto eu falava com o Senhor a respeito do que Ele queria que nós ouvíssemos nessa manhã, Deus ele colocou algo no meu coração. E dentro desse contexto, né, nessa história que vai falar sobre a família de Moisés, né, nesse tempo, eles estavam com o sogro, a esposa e os filhos. Então, Moisés ele estava no conflito lá com o faraó, né, a respeito de libertar o povo. E eles conseguem conquistar, né, conseguem a vitória daquela batalha. Então, o sogro de Moisés, Jetro, volta para onde Moisés estava, porque ele ouvia falar dos feitos do Senhor a respeito de ser com Moisés. Então, ele chega, né, até Moisés e ele começa a testemunhar tudo que Deus tinha feito. E Moisés começa a falar quanto o Senhor foi fiel a eles, quanto o Senhor disse que entregaria os amalequitas, porque nesse tempo aqui eles guerrearam contra os amalequitas. E os amalequitas, eles eram muito temidos, porque eles, aparentemente poderosos, mas o Senhor havia falado que entregaria as mãos. Então, estava todo mundo muito feliz, os anciãos se reuniram com Jetro, com Moisés e Arão ali, e eles ofereceram sacrifício ao Senhor, e eles adoravam e eles honravam a presença de Deus por tudo que Deus tinha feito. Só que, na manhã seguinte, Jetro, ele fica ainda até com Moisés, e ele começa a observar como Moisés estava liderando o povo. Moisés, ele, né, na parte da manhã, fala aqui no texto que ele sentava, e então vinha todo o povo para que ele pudesse julgar as causas. E Moisés, né, lendo o texto aqui, eu imagino, né, eu acredito, que ele devia estar aparentemente cansado mesmo, que ele deveria estar exausto,
porque ele tinha um povo inteiro para liderar, mas ele estava sozinho. Então, Jétro, ele vendo toda aquela situação, vendo que o povo ficava de manhã até de tarde esperando Moisés para poder falar com Moisés, Jétro, ele vira para Moisés no versículo... Vamos lá para a gente ver onde que é. No versículo... Aqui no versículo... No versículo 14, ele vira e fala assim: o que é isso que você está fazendo com o povo? Imagina, você está lá, né? Deus te chamou para julgar uma causa, Deus te colocou como referência, Deus te colocou como liderança para instruir. Então, você está lá sentado, fazendo o que é correto, fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Então, vem alguém e fala assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo com o povo? Aí, no versículo abaixo, ele fala: você fica sentado e todo o povo está em pé diante de você, de manhã até o pôr do sol? Não é sábio o que você está fazendo. Aí Moisés, né, ainda justifica e fala: não, sogro, com as palavras de hoje, tá, gente? Não, sogro, eu preciso fazer isso porque eles precisam vir até mim para que eu decida o que eles devem fazer. Aí ele vai, né, e continua falando: mas não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos vão ficar cansados. Com certeza, se você continuar nessa pegada de achar que você sozinho vai conseguir cuidar de todo um povo, isso não vai dar certo. Todos vão ficar cansados, tanto você quanto o povo. E ele fala, então, eu vou te aconselhar e que Deus esteja com você. Eu vou te dar uma instrução, mas que o Senhor te revele. Então, Jétro começa a instruir Moisés a respeito de como fazer. E ele fala: é necessário que você levante outros líderes para que eles possam te ajudar. Porque sozinho você não vai dar conta. Né? E eu ali estudando, acho muito bacana porque dentro desse texto, tudo que Deus ele falou comigo a respeito de instruções, eu precisei também ser instruída. Então, nós estamos num crescimento com Deus a respeito de ser ensinado. Sabe? Então, quando Moisés ele ouve aquele aconselhamento e aquela instrução do sogro, a palavra diz que ele pegou a instrução e colocou em prática. Aí o sogro ele deu a instrução: levantem homens que amam a Deus, homens de verdade, homens de coração, capacitados, homens que vão, de fato, pegar a responsabilidade e fazer com excelência. Aí Moisés, ele, né, pega e divide aonde são as tribos geradas. Então, algo que Deus ele foi falando comigo. Mesmo Moisés sendo tão experiente, né? Imagina, você foi libertar um povo, Deus te deu várias palavras, você ouviu a voz de Deus, o sobrenatural aconteceu de diversas formas, né? Todos aqui conhecem o texto. Deus foi com Moisés diante de Faraó, com as palavras de conhecimento, com as palavras de que Deus iria acabar com o povo. O Mar Vermelho se abriu. Então, tantas coisas e tantas experiências que Moisés viveu ali com o Senhor. Mesmo tendo vencido uma batalha, porque a palavra diz que os amalequitas eles eram muito poderosos e temidos, mas Deus havia entregado os amalequitas antes mesmo da guerra ser vencida. Só que Moisés ele liderava de uma maneira muito centralizadora. Sabe quando você domina algo? Não sei, o seu trabalho, na sua casa, com a sua liderança, talvez você pense: eu consigo dominar isso aqui, consigo fazer bem feito. Moisés ele tinha uma maneira centralizadora, ele acumulava muitas atividades,
o que consumiu muito tempo e muita energia. Mas aí que surge o papel do sogro experiente e um coração ensinável de Moisés. Assim, para nós aqui, se fosse você o cara, né, ou a mulher, né, o homem, que falasse face a face com o Senhor e alguém chegasse e falasse assim, isso que você está fazendo não é correto, o que você ia falar? Qual que é a sua reação diante de uma instrução de alguém que nem participou dos feitos do Senhor com você? Só que Moisés, ele olha para o sogro, ele olha para a vida do sogro e ele honra a vivência. Ele honra a vivência do sogro e fala, né? A palavra não fala detalhes, mas eu, Lara, estou imaginando que ele deveria ter pensado assim, realmente. Eu vou ouvir o que o meu sogro disse, porque eu honro a experiência. Então, se ele está dizendo, se ele tem uma vivência, se ele tem uma experiência nessa questão administrativa de dividir o povo de maneira que seja mais fácil de resolver, então eu vou fazer. Sabe? Então, não que Moisés estivesse fazendo a coisa errada, mas de um modo cansativo e pesado de resolver sozinho, talvez isso não chegaria a lugar algum. E ele estaria só mesmo fazendo uma simples tarefa, só cumprindo uma simples tarefa. Então, o que nós podemos aprender com essa voz, né, do sogro? O que nós podemos aprender com uma experiência e uma vivência de alguém mais velho ou mais acima que Moisés e um coração ensinável de não retrucar? Porque Moisés poderia ter falado assim, não, eu já sei. Não, é assim mesmo. É assim porque Deus disse, até porque ele até justifica antes, né? Ele fala assim, não, Jetro, é necessário que eles venham até mim, para que eu julgue. Então ele poderia ter falado, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei bem o que eu estou fazendo e é dessa forma. Então, como nós lidamos com a maneira como nós estamos fazendo, e alguém chega e diz para nós que precisa mudar a forma, precisa mudar a maneira de conduzir. Como que fica o nosso coração em relação a isso? Deus, ele sempre me traz uma palavra de ensino. Eu tenho muito que aprender ainda. Com meu pai, Alexandão, com toda a referência da casa, com os meus irmãos. Tenho muito que aprender. E todas as vezes que o Senhor me traz algo a respeito daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eu preciso dizer, eu me coloco com um coração ensinável. Porque nós não sabemos de todas as coisas. Até porque Jetro disse, eu vou te aconselhar, mas que o Senhor te diga. Ele não estava falando isso da boca para fora. Então, existe um processo de honra que levou Moisés a um lugar. Sabe quando as coisas simples e as coisas pequenas... quando estava lendo esse texto, eu falei, gente, eu nunca li essa parte assim, meditando. Como que Moisés ouviu o sogro que nem fazia parte do povo? Então, eu falei, cara, coisa simples e pequena, que muitas das vezes a gente não quer dar nem ouvido, porque o pastor Vitor não sabe de nada. Então, eu não preciso de ouvir ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, então, algo que nós precisamos aprender é que a honra constrói bons resultados. Honrar uma instrução e uma voz de alguém que tem uma experiência, uma vivência, de alguém que já passou por isso. O discipulado é assim, né? O discipulado, você olha para a referência. Eu olho para o meu pai Xandão. E às vezes, né, eu chego para ele com algumas causas, digamos assim, né? Como Moisés aqui. Chego com ele com algumas causas e eu falo, nossa, e essa situação? Como nós vamos fazer? Pela experiência, ele me dá instrução, mas que o Senhor te diga. Sempre nós apontamos para o Senhor, mas é necessário que nós nos submetemos com um coração ensinável para ouvir. Então, quando nós honramos, nós temos bons resultados.
Em Deuteronômio 1:9, não precisa abrir, tá, gente? Só vou citar aqui. Deuteronômio 1:9 fala que antes do povo entrar na terra de Canaã para espiar a terra, Moisés, ele lembra eles desse fato aqui. Moisés, eles iam espiar a terra. Alguns estavam com medo de, algo acontecer e, de fato, não ser cumprida a promessa. Mas Moisés fala assim: lembra daquele dia que vocês eram muitos? E hoje vocês ainda são mais. Mas lembra do que nós fizemos? Lembra que nós nos reunimos aqui, como essa casa aqui? E eu trouxe vocês para perto, e eu designei funções, e eu chamei vocês para se distribuir em tribos, em grupos de 1.000, de 100, de 10. Lembra que nós nos organizamos? A organização ela foi feita com excelência, a forma como deveria ser feito nós fizemos até aqui. Deus, ele continua fiel. Nós estamos no processo da conquista da terra. E tudo que Deus disse, nós vamos receber. Hoje vocês são mais. Aí Moisés vai falar lá no texto. Hoje vocês são 1000 vezes mais do que antes. E continua sendo necessário que nós nos multipliquemos e que cada um seja colocado num lugar e numa tarefa específica, colocado num lugar de missão para cumprimento da promessa, da obra de Deus, para ser eficaz sobre a terra. Sabe, então, quando nós honramos as instruções, quando alguém chega, um líder, acredito que todos têm uma célula. Se você não tem uma célula, nos procure, porque nós vamos te encaminhar. Porque eu acredito, quando nós honramos a voz e as instruções, vai gerar bom resultado. Se Moisés não tivesse ouvido essa instrução do sogro, ele talvez não lembraria o povo antes de espiar a terra da maneira eficaz e de excelência que eles se organizaram para chegar até lá. Como nós temos nos organizado até que toda a promessa do Senhor se cumpre nessa casa? De fato, o Senhor nos chamou especificamente para viver algo nele. Como você recebe as instruções para que você cumpra com excelência o servir ao Senhor? Outra coisa também que nós podemos aprender com isso é que aquele que obedece, ele sempre vai alcançar algo maior. Obediência, eu sempre ouvi isso, toda a minha caminhada, que obediência, ela gera bênção. Ainda que eu não entenda o que eu estou fazendo. Porque muitas das vezes nós vamos ser instruídos, mas nós não vamos entender por quê. Mas aí o resultado, ele vem e nós entendemos. A palavra de Deus diz que não é sobre entender. Primeiro é fazer, é ser, para depois entender. A honra gera bênção. Quantas das vezes eu precisei honrar e obedecer uma palavra de Deus que via sobre a liderança, sobre a minha liderança, sobre a liderança dessa casa, sem entender, mas aquilo me gerou bons frutos e eu cheguei a um lugar melhor em Deus. É inevitável aqui que acho que a maioria sabe já o meu testemunho do Ezinho. Mas muitas das vezes as instruções, ela sacudia dentro de mim, porque eu não queria obedecer. Mas a partir do momento que eu me posicionei em ouvir a voz de alguém, quando alguém chegava lá em casa e falava assim: Lara, faz assim. Administra assim. Lembro uma vez que eu fui conversar com o pastor Cadu a respeito das minhas finanças. E ele foi, todo pai, anotou lá, faz assim, filha, faz dessa forma, conduz assim. E eu falei, cara,
eu sei quanto eu ganho, eu sei as contas que eu preciso pagar. O jeito que o pastor Cadu está falando, talvez isso não vai dar certo. Mas é o que daria certo. É o que deu certo. Sabe, então, quando nós honramos a palavra e a instrução de alguém, quando nós nos colocamos com o coração ensinável a respeito daquilo que eu estou ouvindo, eu alcanço um lugar maior da onde eu estou. Eu dou passos largos na presença de Deus. Eu vivo de glória em glória, eu completo um ciclo, eu conserto um ciclo. E eu ando mais um pouco e conserto outro ciclo na minha vida. Porque eu sou ensinável. E uma outra coisa que o Senhor ele falou comigo a respeito, né, essa casa a gente tem se multiplicado de uma forma, de Deus mesmo, Deus que tem trazido, Deus que tem atraído, tanto jovens quanto pessoas mais velhas, não importa a idade. Ser referência não tem a ver com isso. Ser referência tem a ver com caráter e um estilo de vida. Até porque se fosse por idade, nós então não seríamos uma igreja. Nós não teríamos comunhão. Porque os mais novos, eles aprendem com os mais velhos e os mais velhos aprendem com os mais novos. Foi isso que aconteceu em Deuteronômio. Moisés, ele já estava vendo a geração de Canaã que era próxima. Ele falou, vocês vão espiar e vocês vão me dizer o que tem lá. Mas, faz dessa forma. Continuem a trabalhar nessa multiplicação. Sejam organizados, tenham excelência. Então, quando a gente tem uma vida de entrega ao Senhor, quando nós somos ensináveis, quando nós sabemos honrar as correções, quando nós somos disponíveis, quando nós estamos sempre prontos para servir a missão, quando nós somos obedientes, olha só, essas são as características de Moisés, que vai apontar para Cristo. Quando nós somos obedientes, quando nós buscamos discernimento, quando nós temos sabedoria naquilo que vem ou não de Deus, quando nós somos frutíferos, nós alcançamos coisas maiores em Deus. E nós vamos estar sempre ensinando sobre algo, porque só quem ensina, só quem vai ensinar, só quem vai aprender, ele vai precisar de ser ensinado. Só aquele que vai passar, ele vai precisar de ser ensinado. Então não tem como nós nos colocarmos numa posição de ensino se nós não estamos com o nosso coração preparados para aprender. Porque a palavra de Deus, ela se renova. A vida do Senhor, tudo aquilo que Ele tem a respeito e propósitos e promessas para essa terra, ela vai se renovar de estação em estação. Mas se nós não tivermos um coração ensinável, de ouvir, obedecer, ainda que isso mexa com a organização, ainda que isso mexa com a forma como estou vivendo, gente, é algo que é tão poderoso em Deus, porque Ele não descarta nada que nós somos. O Pai não disse que quando é preciso mudar as estações, Ele está descartando quem você foi antes. Ele só está dando a oportunidade, o privilégio para que você vá a mais do que você já foi. Somente isso. E muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar de ouvir uma instrução, de ouvir alguém nos confrontando, como muitas das vezes eu achava que a maneira como eu estava conduzindo a minha célula, liderando a minha célula, era a maneira eficaz. Como Moisés, era o centralizador, é aquilo ali, eu preciso fazer daquela forma. Porque é aquela forma que vai fazer com que eu vou multiplicar. Aí vem a minha liderança e fala, muda a rota, muda a estratégia, muda o modo, porque não existe
padrão. O padrão é Jesus. Então todas as coisas vão apontar para Ele. Mas especificamente não há um só jeito de fazer, um só jeito de se multiplicar. Sabe, então, quando nós nos colocamos nesse lugar de ser ensinável, Deus, Ele vai multiplicar tudo o que nós temos. Desculpa, gente. Deus vai multiplicar tudo o que nós temos. Porque a proposta do reino é multiplicação. Só multiplica. Isso é forte, gente. Porque só multiplica quem tem coração ensinável. Nós não nos multiplicamos. Por quê? Estava pensando, né? A respeito de não se multiplicar quando nós não nos colocamos no lugar de ser ensinado. Porque quando nós não somos ensinados, nós não queremos ouvir, nós somos orgulhosos. Então, como nós vamos receber de Deus o novo? Como nós vamos receber da parte de Deus aquilo que precisa ser feito para alcançar uma geração? Então, nós só vamos nos multiplicar, eu estou dizendo com um temor mesmo, a respeito de uma casa, quando nós nos colocarmos todos os dias com o coração ensinável na mesa. É o lugar da intimidade. O lugar onde você expõe o seu coração. Ah, Lara, mas eu acho que dessa forma que nós fazemos, iria dar mais correto. Quem disse que você não pode dizer? Mas é sábio ouvir. É mais sábio ouvir do que falar. Sabe, então, eu vejo o Senhor, Ele nos ensinando a respeito de sermos organizados e entender a forma que Ele tem nos dividido quanto corpo para que um povo e uma próxima geração saiba quem Ele é. As coisas, elas mudam, porque o reino é movimento. O reino de Deus, ele se move. Sabe, então Deus nos chamou para multiplicar uma visão. Digamos que Moisés, ele já tinha uma visão a respeito de Canaã. Ele já tinha uma visão a respeito da promessa. Porque o Senhor, Ele sempre é fiel naquilo que Ele diz. Mas até chegar nessa toda trajetória, Moisés, ele precisou ser ensinável. Ele falava com o Senhor face a face porque ele era ensinável. Então, quando Deus, Ele nos diz a respeito de uma missão, a respeito de multiplicar essa missão, nós não devemos nos colocar como aqueles que nós, por sabermos aonde nós vamos chegar, nós já sabemos tudo. De saber porque eu já consigo visualizar Canaã, eu já consigo visualizar Moriaé todo sendo ganho para Jesus. E por isso eu achar que eu já sei de tudo e não preciso de ouvir mais sobre ninguém. É simplesmente eu fazer da forma como eu estou fazendo. Não. Todos os dias o Senhor está nos chamando para um lugar de intimidade para que a gente possa ouvi-lo. Ouvi-lo, mas ouvir também as lideranças instituídas por Ele para nos guiar nesse processo até a chegada, até o cumprimento. Porque muitos aqui morreram no deserto. Por que 12 espias e só 2 acreditaram? Por que Josué, ele viveu o legado de Moisés? Por que Josué deu continuidade? Por que nós jovens damos a continuidade de vocês, mais velhos? Por que nós vamos vivenciar e nós vamos multiplicar os ensinamentos de Deus, os mandamentos e as leis de Deus? Porque nós ouvimos. Porque nós paramos para ouvir a respeito de quem Deus fez, o que Deus havia feito, como Ele instituiu. Como eu devo falar sobre os mandamentos, como eu devo pregar sobre
a lei que aponta o pecado. Porque nós precisamos sentar e ouvir aquilo que nós não sabemos. Então nós vamos conquistar um propósito de Deus com excelência. Sabe, Deus, Ele... Não vejo Deus sobre a terra com um olhar individualista. Moisés não foi chamado para liderar sozinho. O nosso pastor não foi chamado para liderar sozinho. Dentro da nossa célula, nós não fomos chamados para liderar sozinhos. Quanto corpo, nós precisamos entender que Deus, Ele não é individual. Deus, Ele é comunhão. Deus, Ele conta uns com os outros. E Deus, Ele está nos ensinando nessa manhã a respeito de nos multiplicar. Para que isso não só pare em nós, mas que nós possamos pegar outros e juntar a nós, para que todas as coisas sejam feitas com excelência. Porque de qualquer jeito, realmente, nós não vamos chegar lá. Mas só vai ser feito com eficácia se nós nos unirmos. Então, a missão de Deus é que nós estabelecemos o reino dele sobre a terra. E a multiplicação, vamos dizer de novo, desde Gênesis. Em Gênesis 1:28, Deus fala assim: eu ordeno, é princípio, eu ordeno que vocês sejam férteis e se multipliquem. Então, algo que Moisés, ele deu, foi tudo de si. Mas ele entendeu algo com o coração ensinável, que ele não faria, mas o Senhor. Então, por isso eu estou preparado para aprender. Por isso eu estou preparado para ouvir. Sabe uma coisa interessante que às vezes eu falo, não sei nem se ela está assistindo agora. Mas a Paula, ela me ensina sobre muitas coisas. E muitas das vezes, quando eu ouço ela, eu já ouvi o que ela vai me dizer. Mas eu ouço de novo. E sempre quando eu aprendo algo, sendo minha irmã em Cristo, eu tenho algo a aprender. Mesmo que hoje, né, eu já tinha ouvido a respeito de Moisés. Pastor Vitor falou aqui de Moisés na hora da oferta. Mesmo todos os dias, todos os domingos, eu ouvindo ele falar a respeito de oferta, a respeito do dízimo, a respeito de como fazer, as instruções que ele me diz. Eu preciso parar para ouvir. Porque todas as vezes que nós nos colocamos nesse lugar de ouvir, nós aprendemos mais e nós nos alcançamos em lugares maiores e nós crescemos e nós nos tornamos um e nós multiplicamos. Foi preciso ser ensinável para entender tudo isso. E a forma de ser ensinado foi também passar a responsabilidade para o outro, sabendo que eu tenho uma responsabilidade e eu lanço essa responsabilidade em outro, para que isso seja transferido. Assim foi também com Jesus. Jesus preparou 12. Jesus preparou 12 discípulos para que pudesse pregar até os confins da terra. Se Jesus olhasse para os discípulos sentados à mesa, cada coisa que ele dizia, cada palavra que ele instruía, cada ensinamento que ele lançava, e muitos ainda não entendiam, mas Jesus, ele foi perseverante em ensinar, porque ele sabia ouvir. Porque ele sabia que ouvir a voz de Deus faria com que tudo que ele passasse e tudo que os discípulos ouvissem iria ser feito com eficácia. Então, Jesus, ele preparou 12 para uma missão. Somente Judas
não viveu isso, porque teve uma escolha. Mas todos que ouviram, viveram a multiplicação. Sabe? Então, Jesus, ele é uma referência para nós. Jesus, ele é uma referência daquele que ouviu e aquele que ensinou. Jesus, ele só se permaneceu firme quando ele teve, a revelação a respeito da morte dele. Jesus só se permaneceu: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade, porque ele ouviu que era preciso morrer na cruz. Sabe, então, gente, algo que Deus, ele tem nos chamado nesse tempo. Eu tenho ouvido muito a respeito de mesa, a respeito de comunhão, a respeito de ser sincero, transparente, olhar no olho da Silvaninha e ser verdadeira, a respeito de crescimento, a respeito de pregar, a respeito de alcançar pessoas, ganhar vidas para o Senhor, administrar corretamente daquilo que eu faço em todas as áreas da minha vida, liderar uma igreja, liderar um povo, uma célula. Eu não vou alcançar se eu não for ensinável. Eu não vou chegar ao lugar algum se eu não for ensinável. Eu sempre vejo o pastor Vitor, o pastor Cadu também, dizendo a respeito de tudo aquilo que eles aprendem com o humano. Porque ainda que as experiências os levem a um lugar de aprendizado, ainda não é o suficiente. Porque Deus, Ele nos chamou para esse lugar de dependência, para que nós não nos tornemos orgulhosos. Sabe, então Deus, Ele tem te chamado a essa multiplicação. Você consegue perceber isso? Por isso que eu disse no início, o que você tem aprendido? Algo você tem aprendido. Eu aprendi sobre design. E eu estava muito, empolgada, digamos assim, a respeito de passar tudo isso para alguém. Então eu chamei uma amiga minha para ir lá para minha casa, trabalhar comigo, e eu estou ensinando ela o design. E Deus falou comigo assim: calma, que você ainda precisa de mais instrução. Eu falei com a Bia, Bia, vá lá para casa que nós vamos aprender mais. Eu quero ensinar mais sobre design. E Deus falou comigo assim: calma, é chegada a hora correta disso, você precisa primeiro ouvir. Então, todas as coisas que Deus tem nos chamado a multiplicar, nós precisamos estar nesse lugar, senão as coisas não serão feitas com excelência. Honre o que você tem ouvido. Existe a crítica construtiva, mas a crítica que te afasta, não é isso que Deus quer para nós. Se nós não entendemos sobre algo, eu sempre falo isso na célula, se você não entendeu sobre algo que eu disse, me pergunte, por que eu disse isso? Se você não entende o que tem acontecido, ou se você não entende aquilo que a sua liderança tem de falado, chega para ele e diga: eu não entendi. Me explica melhor. Sabe, então, Deus, Ele deseja te multiplicar. Deus, Ele deseja multiplicar tudo aquilo que Ele ensinou a você. Tudo que Ele nos ensinou. Eu acredito que Deus, Ele tem te falado muitas coisas. Nem que seja só mesmo para te chamar para o secreto. Porque tem coisas que eu aprendi que Deus, Ele vai falar em todo tempo. Mas existem momentos que eu preciso parar tudo para ouvir, senão Ele não vai falar. Porque Deus, Ele sempre quer mais de nós. Porque Deus, Ele sempre quer que nós tenhamos mais dEle. Então eu acredito que o Senhor, Ele tem te chamado a multiplicar o que Ele já te disse. Não espere um título, não espere um lugar propício, não espere que alguém te diga para que você multiplique todo o conhecimento que você tem. Vá e faça. Vou dizer a expressão do Fire, só vai. Deus te chamou para isso.
Deus te chamou para que você possa ser ensinado para ensinar. Então não retenha o que Deus ele tem te falado. Seja dentro da sua casa, onde você trabalha, dentro do corpo. Ensine, ouça. Se coloque no lugar de ensinável, de um coração ensinável. Porque Deus, ele vai te ajudar em tudo quanto você deve fazer. Então não tenha medo de ser referência ou de ensinar. Muitas das vezes nós temos um pouco de medo e receio em passar o ensinamento porque alguém não vai querer ouvir. A verdade, sim, que Jesus também foi rejeitado nos ensinamentos. Mas quando nós ensinamos, nós aprendemos, e mesmo que o outro não queira ouvir, eu continuo aprendendo. Sabe, Deus, ele quer de nós um coração puro, um coração reto, um coração entregue a Ele, que nós tenhamos uma vida de fato, de verdade nele, porque as outras coisas é Ele que faz, é Ele quem acrescenta. Moisés é uma grande referência para nós. Moisés, ele não entrou na terra, né? Não é um assunto para a gente entrar agora, mas teve o motivo qual ele não entrou. Mas algo que me chama a atenção é que a multiplicação aconteceu. Então Deus, ele quer te multiplicar. Ouça o Senhor. Ouça a voz da liderança. Caminhe no discipulado com Jesus. E Deus, ele vai multiplicar a partir de você. E Deus, ele vai levantar outras pessoas a partir de você. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta comigo. Vou chamar o pastor Vitor aqui pra gente orar, sabe? E é sobre isso. Seja ensinável para você ensinar. Se coloque nesse lugar de ensinável para que você possa ensinar. Amém? Aleluia. Essa é a chamada de hoje. O Senhor nos chama.